A margem da alegria. Quando já pelos prados o orvalho aspergira as inúmeras pétalas das primeiras flores e corriam as lágrimas ao longo da já longa idade de homens, onde o rio da alegria já secara há muito, talvez, suponho eu, no tempo dos primeiros salmos admoestadores, em que os olhos se abriam para o medo das mensagens mais funestas, quando o mel se multiplicara já pelos cortiços sob os novos cedros e tendas de listrados panos já se erguiam nas dunas, junto ao mar, e o vento consigo trazia a flor do cato, que mal nasce logo morre, na carne tumefacta inaugural, e transportava aromas densos e procriadores, ainda então. E os nossos bens na terra eram os olhos que regavam novos campos? Quando as tardes eram notoriamente altas e as solcavam vozes de muitas raparigas que voltavam das fontes ou de minas, com avencas de bilhas muito esguias à cabeça, bilhas que prolongavam o seu porte, o seu andar seguro e digno, bilhas de mãos fincadas nas ilhargas, bilhas extremamente sabedoras, desgastadas, afinal, pelo convívio com os limos, com os seixos muito brancos e moldados pela água. Na época do ano em que a chuva restituíra à terra, em forma líquida, parte da água que há muito lhe devia, e agora umedecia coisas insignificantes, como os humílimos botões dos musgos, a capa muito verde de certos muros erguidos para demarcar os bens com que a prosperidade nos presenteara, e o tempo, pouco a pouco, tais demarcações dissimulara na palidez das tardes invernais de um determinado roxo, levemente tintas, nessas obnubiladas sentinelas dos antigos casarões, desconsas ruas, quando, entre a noite e nós, se estabelecia um parentesco cúmplice, visível em mansões quadradas devassadas por inumeráveis ventanais, quando a magnólia branca e concentradamente branca, exibia esse branco como uma bandeira da paz íntima da terra, e o sol conspirava na suspeita mansidão de alguns quintais, e os peões quadrados já rodopiavam sobre as mesas. Quando nas grandes salas de famílias as mãos multiplicadoras das mulheres, às vezes, desdobravam as alvas de linho, ocultas quase sempre em arcas muito velhas, ou arrancadas às vezes às arcas pelas sucessivas gerações, e eram temporais, misteriosas, cheias de leves cheiros e capazes de repente de congregar os mortos mais recentes e os mortos mais antigos numa assembleia noturna, dispersos de repente pela luz de mais uma manhã, e especialmente no dia da Senhora das Candeias, quando o sol, além do sol, era prenúncio de que se sucederiam 7 meses prósperos e secos. Quando as mulheres, movendo-se, moviam os cabelos populosos e conheciam incontáveis nomes, e eram conhecidas por nomes incontáveis, e nunca esses nomes as continham. Quando as mulheres sabiam coisas que muitos homens pensaram no passado, mas depois esqueceram, e elas, repetindo-as, iam de uma sala para outra ao sabor das situações. Quando as pessoas já eram mortais, mas não o eram assim excessivamente, e se reconheciam a si próprias nos olhos alheios, e a sua pele umedecia e se tornava cada vez mais fina, e sem deixar de ser pele, sem passar a ser cutis, a não ser nos anúncios ou nos salões de cabeleireiras, onde sempre se fala só dos outros, da vida privada dos outros, dos pequenos escândalos diários, e fora disso havia a barba que crescia e que cobria a cara, com que uns homens, outros homens, encaravam. E a vida era vivida quase sempre como coisa súbita. Quando a ociosidade fazia o tempo demorar e quase que parar, e sempre acentuar a densa duração dos dias, e ao menos um amigo se tornava o adversário imprescindível. Quando colher rosas nas sebes se tornara já um ritual para as flores mortais, mortais às vezes para quem a escolhe. Rosas vermelhas, as mais olorosas, as que mais depressa morrem, as que são um instante apenas, ó rosa solitária e rubra, que espero encontrar no quarto onde eu morrer sozinho e de onde sozinho sairei, sem servir de pretexto às mais sentidas manifestações de penar. Quando continuemos. Já nas casas fabricavam os primeiros licores de frutas, e as jovens concubinas eram simples e sensíveis, insolentes mesmo, fiéis a uma moral própria, nunca normativa, mas nascida dos atos,
então de decisões a longo prazo. Quando em salões aveludados se teciam considerações sobre temas vários, como o da alma, o da diversidade e quantidade das flores existentes, enquanto pelas bermas secas se formavam miosótis com um mínimo de cor e a cúpula das álias lembraria um do céu de folhas encarnadas em castelos, talvez de paredes ou muros devorados pela era, onde os cães, de indefinidos olhos, circundavam e sugavam as pessoas com os gestos domésticos, não descritos nas palavras dos profetas, invariavelmente loquazes, sempre que alguém falava de leões, onde as donzelas ingressavam em silêncios tão cingidos como certas árvores em alguns finais de verão, com o sol envolto já em nuvens sobre a terra indecisa, agressiva, porém, nos seus perfumes penetrantes. À hora que magníficas mulheres, como a de Sacha Masoch, põem pentes nos cabelos e variegados tons ostentam em seus rostos, sob os ramos mais derramados dos chorões, mas prontas a romper em pranto ao simples canto de uma ave, talvez oculta numa umbrosa laranjeira de dezembro. Quando flores iluminadas, de repente, começavam a dilacerar-se na íntima penumbra dos palácios populosos, a doentes doridos, indefesos ante os dados dos sentidos. Tinham toda a sensibilidade de quem tem a curto prazo adoração ameaçada e sabiam que a tinham, talvez, devido às palavras cegas de algum profeta industriado na indústria de viver, com os pés postos em arroz selvagem e a cabeça vizinha de sinceiros. Quando algumas pessoas decidiam sacudir a solidão e vagabundear por corações alheios, sugando-lhes o sangue, embora nos antigos sacrifícios nunca ninguém bebesse o sangue das vítimas, não tivesse também de lhes beber as almas. Quando nas casas a confiança da infância ainda não esmorecera, e havia gente interessada no ressurgimento da cartilha da emoção, e já se pressentia a delicada dinastia das coisas transmitidas de uma geração para outra geração. Quando a estratégia do prazer era tão minuciosa e forte que, com a astúcia habitual da morte, conspirava, mas sempre era possível a surpresa do prazer, independentemente da cíclica multiplicação das represálias, como narrar à noite a última aventura desse dia, ou apenas falar de uns olhos onde havia a água da doçura e à volta um rosto paciente e sereníssimo, bastante para alguns primeiros planos de um filme a preto e branco, bastante para pensar que apenas para o ver valeu a pena ter nascido. Quando o mínimo gesto era um gesto criador, e as coisas começavam, e o mundo sempre em simples sons de descoberta, quando ninguém ainda se movia na periferia da necessidade ou da conveniência, e havia gigantescas tílias que nos davam sombra em troca do cansaço, e a formosura das mulheres se notava até na violência do silêncio. Junto às folhas recentes das amigas amoreiras, perto de ameixeiras encarnadas, quando as águas do mar eram ainda águas sem medida revolvidas, e não como hoje são, domésticas e mansas. Quando os homens viviam na intimidade da sensibilidade e dilatavam as narinas para aspirar profundamente o cheiro do suor das mulheres, quando após o esforço principia a arrefecer e todas as palavras eram relativamente novas e caíam como pétalas, e não havia tantas, tão miúdas minutências rodeando os corpos. Quando as raparigas punham todo o peso da sua esmagadora juventude no pé, e o pé no pó das antigas estradas a caminho das fontes onde a água corria pelos vagarosos dias desse tempo. Quando os cortesãos, nos refeitórios de alto pé direito e telhavã, renovavam as rosas do colar murchas com o calor, antes de cavalgarem toda a noite pelos campos até de madrugada. Quando não só as salas, mas as vidas não ficavam de repente vazias de convivas, que temiam olhar uns para os outros e medir nesse olhar as dimensões da solidão, e só sentiam como algum remédio para a solidão abrir as salas aos noturnos bois dos campos circundantes. Quando de repente os dias começavam a correr na indisciplinada vibração do perigo, ou se não demoravam na hábil e discreta sondagem dos menores movimentos dos antigos povos. Quando pelos jardins passavam as hirtas e rígidas escravas, quebradas na cintura pelos seus cintos de seda,
e era bem mais fácil manter o equilíbrio estival da umidade dos pés. Quando os homens se compraziam em falar do vento, a propósito do movimento vivo ou lento dos canaviais, a associar tempo e vento, para decretar que coisas idas com o vento não regressam mais, quando a prosperidade vinha nessa mansa sujeição aos frutos anuais, e casos de prudência e fortaleza eram minuciosamente inscritos nas crónicas reais, quando os alicerces da alegria se cavavam nesse fumo branco que subia dos altares, e não se dava o nome de humildade à coragem mais íntima, nem o de ingratidão ao facto de banir um cortesão qualquer, pois inúmeras vítimas conviviam com os reis. Quando o tédio não era, em tempos prósperos, a inútil herança de uma antiquíssima experiência, e não havia encontros com as trevas, nem desejos satisfeitos jamais se mais se prolongavam e se renovavam. Quando as árvores de Aritia protegiam ainda os sacerdotes de Diana, e as pátrias não eram, como agora, o sítio onde se morre. Quando um homem qualquer concedia a outro homem a gratuita palavra capaz de conferir a um destino efeitos suspensivos, debaixo de arcos do passado, junto de pedreiras protetoras de alguns vagabundos de uma lentidão de certo modo mágica e mesmo levemente inquietante, sem escamas nem esporões, possivelmente próprios mais de deuses, habitantes um tempo de uma terra plana à força de submissa. Quando a solidão não era a vocação exclusiva de poetas, mas até de roseiras, agapantes, glicínias, certas árvores, solidão mais sensível nessa sombra envolvente em certas épocas do ano, se a não sulcam os olhos, alguns passos de súbito recuperados e secam nalguns muros de últimos musgos. Quando a infância não assumia ainda as dimensões de uma cara enorme, mas inerme, ante os que mais tarde a evocarem. Quando as lágrimas não eram, nesse tempo, densas e fechadas como pedras, nem deixavam nos rostos indeléveis, como de certo modo deixam no trilho do seu canto os roxinóis, quando não era solução a solidão conjunta dos conventos, mas eram lágrimas ou caras solidárias devagares e de um certo convívio com o mal e a esperança que existia, que servia a sua boa hora. E se dizia boa tarde, com a consciência de que se dizia adeus. Às vezes sem saber se que era para sempre que se dizia adeus. E todo o tempo se passava em coisas de imaginação, sem arriscar demasiados movimentos, até pela simples razão de que as rajadas da luz eram, a bem dizer, as únicas estradas na maior simplicidade geográfica dos sítios, nos rubis e ametistas, mesmo nas primeiras pérolas quepta, não integradas, todavia, nas alíneas anuais da moda. Quando os homens ruminavam longamente a infância e tinham à mercê adolescências muito prolongadas, fruíam com fervor o imenso favor da solidão se os crepúsculos caíam numa luz lilás que só vi uma vez em Porto Alegre de uma janela da casa de José Régio. Ou os cabelos das mulheres se prendiam nesta ou naquela das mais altas bolsas do tojo que dão àquele que passa a impressão de terem visto o verdadeiro amarelo. E as próprias mulheres recortadas no ar crepuscular como ciprestes, muitas vezes, mas talvez umas horas mais tarde, quando perfuram decididamente a mais escura escuridão e temos o pressentimento de que alguma coisa vai, por fim, acontecer. Quando, acima da relva, passeavam vacas muito pacientes e de um focinho desgastado pela idade e pelo uso, e sobressaía uma segura intimidade altiva com a terra, com as próprias pedras, com as árvores. Intimidade mais sensível, pela fundente luz das madrugadas, à hora em que as casas se passam a opor mais decididamente aos campos, e o silêncio consente que falem as coisas uma a uma, desde o cardo, desde as árvores rasteiras, até, enfim, às montanhas mais altas, ou melhor, mais montanhosas. Quando era extremamente fácil comunicar com tudo. Pois bastava existir, ser natural, afinal as maneiras mais perfeitas de falar. E só havia em tudo o compromisso com a vida. E ninguém precisava de assumir um ar condescendente, quando, para os homens de então, a estratégia da ação não exibia a falta de imaginação da disciplina, e eles ostentavam a agressividade elementar dos demais animais nos olhos cintilantes e furtivos como gestos, e eles não temiam, como nós tememos, o tempo
tão visível nas esperas ou até na duração. Quando o espaço dos dias era como um adro desses dias de junho, e o próprio ar era pesado, denso e mesmo até balsâmico, e tudo era nos montes ao cair da tarde, quando o vento empurrava levemente sempre as nuvens para o sul, e elas eram rápidas, corriam muito depressa, como se acaso o vento pretendesse desfazer-se delas, como uma parede ou um parede próximo, incómodo, que fala e não mais esgota os temas das doenças e do tempo que faz. Quando se estava em permanente sobressalto, não só nos fetos, mas mesmo nas ervas mais rasteiras. Quando todos os lugares eram extremamente ermos e em tudo se viam nítidas devastações. Quando todas as lombas escorriam para os rios, esses conspiradores que congregam as múltiplas águas e em pouco tempo e com 1000 cuidados as conduzem até ao raso e plácido comício do mar alto. Quando o espaço todo era pequeno espaço para o vento, e os gestos, fossem quais fossem os gestos, iniciavam sempre novas trajetórias. Quando eram aromáticas, até mesmo, plantas que não despedem cheiros ou aromas hoje em dia, e eram saborosas coisas, hoje insípidas, e os gatos eram de tal forma manobrados pelo sol que se alheavam mesmo do voo desmalhado dos pássaros novos. E quando os deuses eram mansos e se lhes podia quase passar a mão pelo dorso, a própria noite vinha em 4 patas, com os olhos úmidos de um animal, e a natureza não era uma doença, mas sim uma alternativa de outro estado de ânimo. E a penumbra não era uma forma de sombra, sombra diluída que no interior das casas sobe dos pés, das mesas ou dos cantos das cômodas, mas simplesmente um campo mais propício para a imaginação. Uma maneira de ver as coisas por dentro, de habitar salas ou a vizinhança de certas árvores. Quando o mais vasto espaço era pouco para o vento e as mulheres só distinguiam por uma certa forma aérea de andar, apenas por isso, e tornavam solitárias de súbito todas as praias. Eram as coisas visivelmente mais vizinhas do mar. E tinham muitos recantos, mais recantos mesmo, de certas casas, antiquíssimas, cheirando um pouco a naftalina, um pouco a bafio. Em suma, um cheiro indescritível, mas ao mesmo tempo não eram menos transparentes que os véus velozes das veigas, mulheres de lágrimas leves e matinais como o orvalho. Quando o amor não tinha ainda qualquer relação com o hábito, com obrigações tácitas ou escritas com a mínima contabilidade, e era mais sensível do que sensual. Era de repente como um ritmo mais vivo do coração. E nada tinha a ver com a sujeição monopolizadora dos outros. Quando os rios corriam e punham em correr um profundo prazer, porque aqui ou ali se demoravam, redemoinhavam, refletiam marmeleiros, recebiam arbustos que lhes estendiam vimes, como mãos que se davam e logo se estreitavam, rolavam seixos, formavam-se mais translúcidos, corriam quase como forma de fugir à terra que os comprimia e chegava até eles, dissimulando-se em margens. Quando os ventos se multiplicavam pelas mais pequenas folhas e as faziam viver, ser às vezes de uma cor de um lado e do outro outra cor, diversos lumes, e eram quase visíveis, traziam vozes e longínquos rostos, viviam em cordial vizinhança, perseverança em nada perseverar. Quando, repito, existiam as mulheres, sempre elas, as mulheres, sempre as mesmas, as diferentes mulheres, mãos postas sobre as mesas, na penumbra, rostos, onde havia tudo e tudo por detrás de tudo, e uns olhos. E nos olhos, e a partir dos olhos, um olhar que para nomear teria de falar de mar e de água e da profunda mágoa de ter de desistir de as reter. Quando à volta havia o nevoeiro. E era cheiro o nevoeiro. E eram as vozes um pouco mais baixas, os sons mais audíveis. Tudo bastante mais interior a tudo. Nevoeiro no rosto,
pequena superfície para conter o nevoeiro, torná-lo leve água, levá-lo aos lábios com a humildade de algumas lágrimas. E havia as recônditas e recôncavas recovagens das vozes e algumas mutiladas inflexões das vozes, onde as vozes eram mais vozes que nas próprias vozes. Quando as ramadas baixas gotejavam, talvez só para se poder dizer que alguma coisa no mundo gotejava. E havia fumos e fogueiras, e depois fogos, e mesmo incêndios, chamas inesperadas, como no princípio a vida, como as vidas que são permanentemente princípio, como as vidas que às vezes são, e o ritual dos dias e das noites era importante como uma novidade. Estava-se não sei quando, talvez no princípio do mundo. Por outras palavras, trata-se de Inês e trata-se de Pedro. Ou Pedro tratará talvez mais uma vez de Inês.